pega o artigo 145 da Constituição e vai analisando um a um, quando vocês estiverem estudando em casa. Tá? Pega o artigo 145 e vai lendo, tem que estar íntimo, porque essa questão que possivelmente venha a cair, se cair nesse método do seguinte ou ainda no exame, ela pode estar na Constituição. Geralmente está na Constituição. Geralmente está. Porque a matéria que não está na Constituição não vai ser cobrada de vocês, porque seria caso de direito tributário, propriamente dito. Né? Seria analisado CTN e outras leis. Certo? Então, atenção lá na Constituição. Beleza. Dito isso, vamos olhar as espécies de tributo. O nosso sistema tributário nacional, apenas a título de conhecimento, ele é do tipo regressivo. Quem foi meu amigo no Facebook viu que eu passei vergonha recentemente publicando um vídeo lá. Porque era um trabalho de direito tributário. Fui obrigado, coagido a fazer isso. Então, mentira, professora maravilhosa, nunca vou ficar mandando. Mas aí eu publiquei o vídeo. E o tema desse vídeo era justamente o sistema tributário regressivo. O que é o sistema tributário regressivo? Nosso sistema, ele tributa o consumo e não a renda. É a diferença existente entre sistema tributário regressivo e progressivo. O progressivo, ele vai tributar a renda. Maior parte, 98% do mundo, usa o sistema tributário progressivo. Nós e algumas pequenas ilhas, lá de longe, adotamos o sistema regressivo. O sistema regressivo, ele não diferencia se tu é muito rico, se os teus tataranetos serão muito ricos ainda sem trabalhar, ou se tu é muito pobre, carroceiro, pessoa trabalhadora, enfim, sem quase nenhuma renda. Não diferencia, porque ele vai tributar o consumo. Se ambos consumirem a mesma coisa, ambos pagarão o mesmo nível de tributo. Inclusive, esse tributo será repassado. A repasse de tributo já é matéria de direito tributário, não precisa olhar agora. O que é interessante saber agora para entendimento geral e constitucional. Nosso sistema tributário é regressivo e tributa o consumo. O contrário disso é o sistema tributário progressivo que tributa a renda. Certo? Ótimo. Adiante. Espécies. Espécies tributárias. Espécies tributárias. Nem todo tributo é imposto, mas todo imposto é um tributo. Existe mais de uma espécie de tributo. O imposto é só uma delas. Então nós vamos ter imposto, nós vamos ter taxa, nós vamos ter contribuição de melhoria, nós vamos ter empréstimo compulsório, e nós vamos ter outras espécies de contribuições. Alguns doutrinadores de direito constitucional trabalham com a ideia do termo contribuições especiais, mas o termo mais correto é contribuições tão somente. Só contribuições. Tá? Se vocês tiverem esse estudo aqui bem firmezinho, quando vocês chegarem no quarto ano, vocês não vão passar trabalho. Sério, você tem que ver o gênio, tanta gente que patina no quarto ano por causa de coisas que já deveria saber. Vamos lá. Vamos analisar cada um deles brevemente. Imposto. O imposto, vou falar clichêzão rápido. O imposto, ele não é um tributo vinculado. Preste atenção, o que é o tributo vinculado? Ele não tem uma contraprestação estatal imediata. Ou seja, eu não pago imposto para ter algo. Eu pago imposto, ponto. Ah, eu pago IPVA para ter boas estradas. Não. Paga IPVA, ponto. Paga IPVA porque tu tem uma propriedade sobre o veículo automotor, por isso tu paga IPVA. Ah não, eu pago imposto de renda para tal coisa. Não, tu paga imposto de renda porque tu atingiu um certo patamar financeiro. O imposto, ele não é um tributo vinculado. Essa é a grande distinção dele da taxa, por exemplo. Aí, entendendo que o imposto não é um tributo vinculado, eu vou mencionar para vocês quais são os impostos que existem. Mas eu vou mencionar muito brevemente.
Cada ente federativo vai ter nas suas atribuições uma gama de impostos, certo? Constitucionalmente previstos. Além destes, além dos que estão previstos, podem surgir outros, que são chamados impostos residuais. Imposto residual é aquele imposto que ainda não existe, mas não tem nenhuma circunstância especial para surgir. Ele só é um novo imposto. Tem o imposto de guerra, que aí, pasme, é quando tiver guerra. E esses impostos aí, eles vão surgir, eles não estão aqui agora, eles vão surgir futuramente, se surgir. Então, se tiver guerra iminente ou já em andamento, nós teremos um imposto de guerra, independente do fato tributário dele já existir. O fato tributário que faz pagar o imposto. E imposto residual é uma nova espécie de tributo e é só isso que precisa saber por enquanto. Certo? Mas vamos ver os que tem aqui. Ó. Vamos ver os que tem. Vamos pegar o município, vamos pegar de baixo para cima. Município, Estado e União. União, vamos lá. Impostos do município. Impostos do município. IPTU, ISS, que é a mesma coisa que ISS, QN, já vou explicar. E TBI. Ó, IPTU, território urbano, imposto predial sobre territorial urbano. Isso aqui ele é o contrário do ITR, que está aqui embaixo. Qual é o fato tributário do IPTU? Ter um prédio em território urbano. Pronto. Só isso. Não tem contraprestação nenhuma. O ISS é Imposto sobre Serviços. Ele também é chamado de ISS-QN, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. O ITBI é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Quando tu compra ou vende uma casa, tu paga esse imposto aí. Certo? Transmitiu bens imóveis. O Estado tem IPVA, ICMS e ITCMD. O IPVA é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Tem um carro, tu paga esse imposto. Tem um veículo automotor, não necessariamente um carro, pode ser uma moto também. ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Circulou mercadorias e serviços, está pagando. E esse aqui é um clássico que repassa. Esse aqui é um clássico que repassa. Porque ele é de obrigação de pagar. Quem tem obrigação de pagar ele é o comerciante. Mas ele pode repassar. Então quem vai pagar de fato, quem vai ter redução patrimonial, vai ser o cara que está comprando. É o consumidor final. Jogadinha. ITCMD é o Imposto, Transmissão, Causa-Mortes e Doação. É o imposto que tu paga quando alguém morre. E aí tu vai receber uma herança, tu paga o imposto sobre essa herança. Fácil, né? Aí, na União, está o resto. Qual é o resto? Não precisa decorar. O resto é o Imposto sobre Operações Financeiras, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Território Rural, Imposto sobre Grandes Fortunas, Imposto de Renda, o IRPF, o IRPJ, né? Imposto de Pessoa Jurídica. Residuais aqui também, eu não vou anotar. Os residuais estão aí também. Todo o resto que não estiver aqui está aqui. Certo? Isso aqui, gente, é fácil. Se vocês decorarem esse daqui e esse daqui, está matado. Vocês têm grandes chances de verem isso aqui numa prova. Porque já caiu. Não seria a primeira vez. Seria uma questão repetida. Já caiu cobrando se tal imposto é de tal ente. E aí, precisa saber. Se tu decorou do município, decorou do estado, tu sabe que o resto é da União. Ah, tá, mas tu não mencionou o Distrito Federal. E o Distrito Federal? O Distrito Federal, meus queridos amigos, vou colocar aqui embaixo. O Distrito Federal, meus amigos e minhas amigas, ele vai somar os impostos do município mais os impostos estaduais. Certo? Então vai ser IPTU, ISS, TBI, IPVA, ICMS e ITCMD. Todos
os municipais e todos os estaduais. Compreenderam? Tem vários, se vocês precisarem na internet, eu não vou cantar, mas tem na internet várias musiquinhas para decorar isso aqui. Vocês procuram, depois cantem, decorem, para não esquecer. Tá? Passando adiante rapidíssimo, taxa. Taxa, ao contrário do imposto, tem uma contraprestação estadual imediata. Eu pago taxa para ter o serviço. Existem dois tipos de taxa. A taxa de polícia. A taxa de polícia, anota aí que eu não vou escrever. A taxa de polícia e a taxa de serviço. Qual é a diferença? Taxa de polícia é um exercício do poder de polícia. Você não tem administrativo ano que vem. Taxa de polícia é um exercício do poder de polícia. Um poder fiscalizatório. Poder de polícia não é poder da polícia, são coisas distintas. Taxa de polícia é a taxa que tu paga para ter uma fiscalização efetivamente feita. Então, quando deixa eu ver, a Secretaria de Vigilância Sanitária aqui de Rio Grande vai lá e me aplica uma determinada taxa para eu obter um determinado serviço, eu estou pagando essa taxa para ter um determinado serviço. Ele é vinculado, é um tributo vinculado, certo? Quando eu pago água, quando eu pago a taxa de água é para ter água, quando eu pago taxa de luz é para ter luz, certo? E aí por diante. E a taxa de serviço é por um serviço, outro serviço efetivamente prestado, que é justamente esse que eu acabei de citar. Água, luz é serviço, vigilância é fiscalização. Fiscalização é taxa de polícia, serviço é taxa de serviço, certo? Serviços, importante, também já foi questão, acabei de lembrar. Serviços têm que ser serviços divisíveis, serviços individualizáveis, serviços singulares. Se eu e o meu amigo aqui morarmos lado a lado na mesma rua, somos vizinhos, confinantes, a gente vai pagar a mesma quantia de água? Não, né? Porque se eu consumir mais, eu pago mais. Isso é a divisibilidade. Eu consigo separar o que é teu e o que é dela. Entendeu? O que é de cada um. E a esses é que vai servir a taxa de serviço. Contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, ela é um tributo que se destina a pegar uma diferença pela valorização que uma obra pública propiciou a um imóvel. Então, se o prefeito municipal faz uma obra na tua rua e a tua casa antes valia 50 mil e agora, de forma bem constatada, vale 75, tu teve um enriquecimento. E como é vedado o enriquecimento sem causa, um enriquecimento ilícito, tu vai pagar o tributo em cima dessa diferença, porque tu foi beneficiado. Ah, mas eu não pedi. Azar. É assim que funciona. É o tributo. Certo? Então, contribuição de melhoria é uma contribuição que tu vai pagar justamente porque tu teve uma melhoria no teu imóvel. Uma valorização. Entendeu? Empréstimo compulsório. Duas situações. Quando acontece essas duas situações, eu posso, enquanto União, estabelecer que tu vai pagar um empréstimo. Qual é a grande sacada? Tu vai receber de volta esse empréstimo. Ele volta em precatório depois. Então tu vai receber de volta, por isso é um empréstimo. Mas agora nós estamos em estado de calamidade, uma situação. Ou então nós estamos em situação de guerra externa, outra situação. Se nós estamos em qualquer dessas duas situações, eu posso fazer com que vocês paguem um pouquinho a mais na gasolina, e esse pouquinho a mais vai ser um empréstimo que vocês estão prestando para mim enquanto Estado, para sustentar nós lá fora brigando, ou aqui dentro no estado de calamidade. Entenderam? Isso é um empréstimo compulsório. É o único tributo restituído. O tributo devido, né? Porque, mas eu pago imposto de renda, eu já recebi, já foi restituído. Sempre pagou a mais. O tributo em si tu não recebe de volta. O tributo morreu. Tu pagou a mais, tu tem direito de receber. Pagou a mais. Como é que vai calcular quanto tem que ser restituído? Então, não é a tua obrigação calcular, é a Fazenda Nacional. Via de regra, tu tem que guardar todinhos, aí que tá, olha a jogada. Tu guarda, eu vou colocar gasolina, por exemplo. Isso aconteceu, efetivamente, no Brasil, na década de 90, existia um um empréstimo compulsório que foi aplicado na gasolina. Como é que tu restituía? É só me comprovar que tu pagou. Se tu não tem casa, tu nunca pagou nenhum real de gasolina, tu quer receber?
Não. Aí tu comprova, junta todas as notas fiscais, que evidentemente todo mundo guarda, todas as notas fiscais das gasolinas que tu colocou, e aí tu comprovando, vai lá fazendo e te dá o dinheirinho. Claro, a taxa de serviço é quando existe um serviço divisível, pode separar. Eu dei o exemplo da água. Eu e o meu colega, nós moramos lado a lado, somos confinantes, vizinhos. A minha água não vai ser, a taxa que eu pago de água não vai ser a mesma que ele paga, por isso é divisível. Entendeu? E é aí que vai ser aplicado. Eu estou pagando para ter água, por isso é uma taxa. Foi? Contribuições. Rapidíssimo, isso aqui é uma matéria extensíssima, não sei se forem estudar direito tributário, que é lindíssimo, direito tributário é ótimo. Quando vocês estudarem direito tributário, que é show, vocês vão ver que isso aqui é enorme, enorme. Agora a gente só vai ver que, quando não cabe nenhum desses daqui, a gente vai fazer uma contribuiçãozinha. Aí a contribuição ela vai ter um caráter parecido com o imposto, um caráter parecido com a taxa em outros momentos. Ela pode ter um viés, pode ter outro, etc. Exemplo, COSIP. Já ouviram falar? É uma contribuição social para a iluminação pública. Contribuição social é uma das formas de contribuição. Uma das, não é a única. É uma das formas de contribuição. Então, contribuições sociais para a iluminação pública. É o COSIP. É um exemplo de contribuição. Certo? Vou falar rapidamente de imunidades tributárias, que é uma questão que não posso deixar de falar. 26. Os 4 minutos finais. Eu vou mencionar aqui agora as imunidades tributárias. Questão fortíssima. Essa aqui que eu acabei de falar para vocês, dos impostos, é uma questão forte. Faz tempo que não cai, e é que nem aquela que caiu para vocês. Eu falava que fazia tempo que não caía, é aquela que pediu o número de deputados estaduais da Assembleia Estadual, né? Eu falei para vocês. Caiu. Pode ser que essa aqui caia, faz tempo que não cai. Então é bom decorar, viu? Quem quiser depois me chama, que eu canto a musiquinha aqui de decorar, não vou cantar para todo mundo. Imunidades tributárias. Imunidades tributárias. Primeiro ponto, gente, claro, isso aqui, olha, não pode errar a questão disso, tá? Isenção é diferente de imunidade. Certo? Qual é a diferença de isenção e imunidade? Leonardo. Isenção, um dia tu teve, tipo, a obrigação de pagar, e tu foi isento. Imunidade não, tu nunca teve essa obrigação. Mas não vai ganhar integral se tu botar isso na prova. Por? Porque a resposta é outra. Mais alguém? Uma é uma previsão constitucional e a outra na lei. E essa é a tua resposta na prova. Essa é a tua resposta. A isenção, vou colocar assim, olha. Está na lei. Ela provém de uma norma infraconstitucional. Então, o Estado vai lá e vai permitir, vai conceder uma isenção de tributos, sei lá qual, por uma empresa se instalar aqui no nosso Estado. Chama isenção. Imunidade está na Constituição. A imunidade está na Constituição. Então, são 4 as imunidades tributárias que estão previstas lá na Constituição. Conseguiram entender essa diferença? Porque isso aí é 50% de diferença. A isenção está na lei infraconstitucional e a imunidade está na Constituição. Fala mais alto, desculpa. A isenção está na lei infraconstitucional. Isenção na lei infraconstitucional, isso. Isso mesmo. Que artigo é esse? Desculpa? Que artigo é? O artigo das imunidades, calma aí, 150. Estão todos nos 150. As imunidades, né? Porque a isenção está na lei. São 4 as imunidades tributárias previstas lá no artigo 150. Vou colocar aqui. A imunidade recíproca, a imunidade religiosa, a imunidade
dos partidos políticos e a imunidade de imprensa. De imprensa. Atenção, vou falar aqui, vocês anotam. Na velocidade da luz. Imunidade recíproca. Os entes federativos não pagam tributo uns para os outros. A União tem imunidade com relação aos tributos do município, do Estado. O Estado tem imunidade com relação aos tributos do município e da União, e assim por diante. Então, me diz uma coisa. O prédio ali do Ministério do Trabalho, que eu não sei se ainda está ativo, mas ficava localizado ali na General Neto, aquilo ali pertence à União. Eles pagam IPTU? IPTU é um imposto municipal, a gente acabou de ver. Então, eles não vão pagar um tributo de um outro ente por causa da imunidade recíproca. Um deixa o outro imune, por isso é recíproco. Eu não pago o teu, tu não paga o meu, então tranquilo. Entendeu? Observação. Anota observação. Observação. As entidades representativas dos entes, aí pode colocar aí como exemplo as entidades relacionadas à administração direta. Então, as entidades da administração direta, como fundações públicas e empresas públicas, não vou falar de autarquia. Não, pega a fundação pública e pega a sociedade de economia mista. Não vou falar de autarquia de fundação pública porque essa é muito óbvia. Elas funcionam tal qual funciona a administração direta. Agora, a sociedade de economia mista e a empresa pública só se estiver exercendo um serviço público. Só se estiver exercendo um serviço público. Então, não obrigatoriamente, não como regra, terão imunidade. Certo? A autarquia vai ter imunidade? Vai. Porque a função da autarquia é exercer o que a administração direta exerceria. Entendeu? Por isso a autarquia tem. Mas porque não paga o tributo, por exemplo. Porque não é autarquia. As taxas pagam todas. Taxa paga. Taxa paga. Boa. Boa. Qual é a grande jogada? Não é que vai pagar todas, mas se tu tem um serviço de fiscalização e essa fiscalização, ela, em tese, ela tem que existir na própria administração que tu tem. Então a União não vai pagar para o Estado nem para o município. Ela mesma vai fazer a fiscalização, porque ela tem autonomia para isso. Vai jogar de graça. Ela vai pagar os próprios funcionários, ela vai estar se pagando, ela não vai pagar outra pessoa. A imunidade recíproca é um para o outro. Ela não vai pagar outra pessoa, jurídica. Entendemos a recíproca, né? Imunidade religiosa, os templos de qualquer culto. Os templos de qualquer culto. Se em um determinado local se exerce um culto, ele gozará de imunidade. A grande jogada é compreender que é o local onde está e as zonas contíguas. O local e as zonas contíguas. Seria lindíssimo se caísse uma questão dessa, porque ninguém acerta. Brincadeira, não é lindíssimo. Tô brincando. Mas seria interessante, porque ninguém ia acertar isso nunca. Olha a jogada. As zonas contíguas é o seguinte. Agora pode cair porque eu estou falando, né? Então presta atenção. Eu reporto tudo que eu falo. Presta atenção. Olha, a zona contígua eu tenho dentro de um terreno uma igreja e um bazar. O bazar também não pagará IPTU. O bazar também não vai pagar tributos. Ah, mas o bazar é só um bazar, ele tem fim econômico. Ele quer extrair lucro, ele quer explorar economicamente. Não interessa, porque está dentro da zona contígua do templo. Ah, beleza. Temos um mosteiro nesse lado da rua. E no outro lado da rua a gente tem onde os monges dormem. Eles oram aqui, atravessam a rua e dormem lá. Lá não vai ter imunidade. Por quê? Porque não está na zona contígua. Zona contígua é a mesma matrícula. É a mesma matrícula, isso é a zona contígua. Está no mesmo terreno. Está no mesmo terreno, mas tem fins lucrativos, explora atividade econômica, não tem nada a ver com o tempo, não interessa. Tem imunidade.
Está no outro lado da rua, mas tem ligação, onde os caras dormem, não interessa. Lá não há o tempo é aqui. Então não está na mesma matrícula, lá no outro lado da rua não tem imunidade. Dale. Mas não tem, tipo, uma coisa que precisa comprovar que está tendo fim econômico, não perde a imunidade? Não perde a imunidade. Não perde a imunidade. Essa é a grande exceção, por isso que seria interessante. É uma grande exceção. Um exemplo seria as escolas privadas, tipo, católicas. Assim. Olha aí. Não tem matrícula, estão tentando fazer isso, né? É um bom exemplo. A escola tem a escola e tem a igreja. A escola não vai pagar IPTU também. Coisa boa. Bom, sabe? Imunidade dos partidos políticos. Ó, vamos lá, tem mais duas. Imunidade dos partidos políticos. As imunidades dos partidos políticos não é somente para partidos políticos, e é isso que eu preciso observar para vocês. Aqui serve para todas as entidades filantrópicas relacionadas a atividades beneficentes, etc. Então, se nós temos um instituto, sei lá, instituto qualquer lá, Instituto Ronaldinho Gaúcho, ele não vai pagar tributo. Por isso que tem uma penca de jogador que adora fazer instituto, vocês já viram? Tem instituto de tudo que é jogador, instituto Neymar, instituto do Ronaldinho, instituto de todo mundo. Por quê? Porque daí eles, daquele Miguel, não pagam imposto. Né? Não pagam nenhum tributo, não só imposto. Né? Aí que está a grande jogada. Então, a imunidade dos partidos políticos abarca também essas situações. Imunidade de imprensa. A imunidade de imprensa, ela, vocês vão estudar mais detalhadamente, vão ver que a coisa é mais aprofundada do que eu estou falando. Mas, via de regra, papel. O papel de imprimir o jornal. Ah, é só isso? Não. Mas decorem isso para a prova de vocês. E aí, daqui a 2 anos, quando vocês estiverem tributário, vocês estudam e vão ver as outras possibilidades. Tá? Vai cair papel. Se cair, vai cair papel. Lembra, o papel de imprimir jornais, o papel dos livros, não é só jornal, o papel dos livros das editoras, o papel das revistas científicas, tudo isso está abarcado pela imunidade de imprensa. Certo? Tem outros casos que a gente não vai ver agora. Pegaram? Foi?